para dar início a essa classe bíblica especial. Eu estou usando duas câmeras, tá bom, pessoal? Então, às vezes eu estou olhando para essa câmera e às vezes estarei olhando para essa outra câmera que pode ser que fique um pouquinho de perfil, mas é que eu estou falando para duas câmeras. Quero cumprimentar o pessoal da internet, o pessoal do YouTube, o pessoal do Zoom, cada um de vocês que está conectado conosco. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe muito poderosamente cada um que está conectado aqui agora. Bom, eu estou muito feliz porque tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e juntamente com vocês nós vamos estudar um tema hoje muito importante aqui. Eu vou falar sobre a salvação, o que fazer para ser salvo. E vamos então estudar esse assunto e também vamos apresentar a vocês alguns passos que são indispensáveis para a nossa salvação. Por isso, esse é um tema importante, muito importante mesmo, porque vamos falar do assunto principal da Bíblia, que é a nossa salvação. Tá tudo bem por aí? Elias, tem mais alguém no celular do Elias? Tem a Ivete, tem a Karen, tem a Hebe, tem a Neiva, tem a Cássia, tem a Silvana, tem a Zenaide, tem o Edinaldo, tem aí o Roberto, tem aí a Márcia, que já fez a apresentação, tem a Maria de Lourdes, tem a Josiane, e tem mais gente conectada com a gente. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos vocês aqui do Zoom e a vocês que estão com a gente aqui também pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe cada um. Os canais que estão transmitindo, é mais de um canal. Eu tenho certeza que será uma bênção hoje à noite. Bom, sem mais delongas... a Hebe está aqui também. Tudo bem, Hebe? Olá. Então, sem mais delongas, nós vamos ao tema de hoje, tá bom? Já oramos com vocês, já foi feita a oração, e nós vamos agora, então, abrir a Bíblia para o tema de hoje. Então, vamos ler dois textos importantes da Bíblia. Normalmente, quando eu faço uma classe bíblica, eu abro para as pessoas me ajudarem com a leitura dos textos e tudo. Hoje a gente não vai fazer isso, porque nós estamos também pelo YouTube. Então, para que o som saia legal, saia bom no YouTube, então mesmo vou fazer a leitura, porque eu estou aqui com o microfone na minha lapela, vocês estão vendo? Então, quando eu faço a leitura, o pessoal do YouTube também compreende melhor, fica mais nítido o som para eles, tá bom? Mas eu peço a vocês, por favor, que abram suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E nós vamos ler alguns versículos, capítulo 19, versos 16 e 17, a princípio. Depois nós vamos ler outros versos. Para você que está chegando agora, nós estamos numa classe bíblica aqui com o pessoal de Moema, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Moema, que é a nossa igreja base para essa transmissão, e, consequentemente, estamos abrindo isso para pessoas de toda a cidade de São Paulo, para todo o estado de São Paulo, também através do YouTube, para, enfim, sem fronteiras, para qualquer lugar onde tiver alguém com possibilidade de se conectar conosco. Mateus 19, verso 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 18 agora. E ele lhe perguntou: Quais mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observem que Jesus atende um jovem, e esse jovem faz a pergunta mais importante da Bíblia, a pergunta mais importante de tudo. A pergunta foi: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta-chave, é a pergunta base, é a pergunta principal. O que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna, para receber essa bênção? E você sabe que essa pergunta, ela é feita de forma direta ou de forma indireta. Ela é feita de forma verbal e de forma não verbal. Por exemplo, você já percebeu que cada denominação religiosa, cada igreja, apresenta algumas coisas que os membros têm que fazer. Então, tem uma igreja, por exemplo, que a pessoa não pode usar esse tipo de roupa, mas pode usar outro tipo de roupa.
Não pode usar o cabelo de um jeito, tem que usar o cabelo de outro. Não pode frequentar esse lugar, tem que frequentar determinados lugares. Não pode fazer isso, tem que fazer aquilo. E tem igreja que você tem que fazer uma campanha de tantas sextas-feiras, tantas terças-feiras, e você tem que fazer uma série de coisas, cada igreja tem a sua orientação. No fundo, o que as pessoas estão tentando dizer é: faça isso e você será salvo. Faça isso e você vai ser abençoado. Faça isso e você vai ser curado. Em outras palavras, é isso que está por trás dessas todas essas regras, orientações, usos, costumes, mandamentos, etc. Então, o jovem rico pergunta a Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta foi essa. E essa é a pergunta que está no coração do meu amigo aqui do YouTube, dos meus amigos aqui do Zoom, dos meus amigos das redes sociais. Todo mundo quer saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Se alguém falasse assim: você tem que andar de joelhos daqui até a outra cidade, você talvez falaria: bom, então tranquilo, para eu ser salvo tem que andar de joelhos, então eu vou de joelhos até lá. Não, para eu ser salvo, eu preciso dar uma cesta básica toda semana para uma família carente. Então tá bom, vou dar uma cesta básica toda semana. Não, para eu ser salvo, eu preciso devolver 2 dízimos. Aí eu serei salvo. Não, para eu ser salvo, tem que dar uma oferta maior. Enfim, veja que as pessoas estão em busca disso, né? O que fazer para ser salvo? E o jovem rico perguntou isso a Jesus: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus respondeu: só existe um que é bom, que é Deus. Mas se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. Olha a resposta de Jesus. Você quer a vida eterna? Então guarda os mandamentos. Você imagina que a resposta de Jesus cria nos dias de hoje uma polêmica. Não cria? Porque Jesus responde para o jovem: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Ok, beleza. Mas e o que dizer para aquelas pessoas que aprenderam que os mandamentos foram abolidos? Que a lei foi abolida? Ora, e como é que Jesus fala: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Se muitas pessoas acreditam que esses mandamentos foram abolidos. Ora, se eles foram abolidos, então como é que Jesus disse: se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos? Percebe que é uma resposta importante dada por Jesus, mas ela provoca uma contundência, ela provoca uma discussão, ela provoca um desconforto para muita gente. Bom, para a gente então entender isso aqui melhor, o jovem pergunta assim: Senhor, quais são os mandamentos que o Senhor quer que eu guarde? Aí vocês viram que Jesus menciona alguns mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, e ele menciona vários mandamentos, dando a entender que ele se referia aos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo 20. Aí o jovem rico fala assim: Senhor, eu faço isso desde a minha infância. Desde a minha infância eu guardo esses mandamentos. O que me falta ainda? Bom, nós vamos então entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas vamos ficar por enquanto com essa primeira parte. O que eu tenho que fazer para a vida eterna, para ter a vida eterna? Guardo os mandamentos. Mas agora, amigos do Zoom, amigos do YouTube, agora vocês vão ver uma outra resposta para a mesma pergunta. Pega a sua Bíblia e abre em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos 16, versículos 30 e 31. Olha só que texto extraordinário nós temos agora. Atenção, amigos do YouTube, atenção, pessoal do Zoom. Atos 16, 30 e 31. Vai anotando esses textos, porque depois, em algum momento, você vai precisar desses textos. Repetindo para o pessoal que não conseguiu memorizar. Atos 16, 30 e 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Veja como é o negócio, né? É interessante isso, né? Você vê que o jovem rico pergunta para Jesus, Jesus fala assim: guarda os mandamentos. Aí Paulo e Silas são interrogados pelo carcereiro. O Paulo e Silas são livres da prisão. O carcereiro, impressionado com esse livramento que aconteceu aqui na prisão, pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam a ele: se você quer ser salvo, crê no Senhor Jesus. Se você crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí, a resposta de Paulo e Silas não parece ser diferente da resposta de Jesus? Jesus não disse para o jovem rico:
se você quer a vida eterna, guarda os mandamentos. E agora Paulo e Silas dizem para o rapaz, você quer ser salvo? Então você crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Parece que a resposta de Paulo e Silas é mais fácil. Crê em Jesus e está resolvido. Você vai se salvar e a sua casa também. Mas Jesus, para o jovem rico, falou, não, você tem que guardar os mandamentos. Bom, então nós temos aqui uma situação um pouco delicada. Parece uma contradição, mas não é contradição. Vamos então jogar mais pimenta nesse assunto. Vamos agora para o livro de Tiago. A carta de Tiago. Está no finalzinho da Bíblia, perto lá de Pedro e perto do Apocalipse. Tiago, capítulo 2, verso 19. Pega a sua Bíblia, por favor, abra comigo agora em Tiago, capítulo 2, verso 19. Esse texto é simplesmente extraordinário. Atenção, meus amigos. Tudo bem aí, né, Simone? Tá tudo certo aí? Tá tudo bem por aí também, Elias? Tá tudo bem por aí? Priscila, todo mundo ligado, todo mundo atento, pessoal do YouTube, tudo certo? É um estudo bíblico, é uma maneira mais de aula mesmo que a gente está fazendo, não é um sermão, é mais uma aula, uma explicação. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz aqui. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Quer dizer, complicou, né? Porque Paulo e Silas responderam ao carcereiro, você quer ser salvo? Então crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí Tiago fala assim, epa, peraí, calma. Os demônios também creem? Então vem a pergunta, então os demônios serão salvos? Não, não serão salvos. Mas eles não creem? Creem. O texto fala assim, tu crês que Deus é um só? Fazes bem. E diz, até os demônios creem e tremem. Por que os demônios creem e tremem? Porque eles conhecem. E porque não obedecem. Então, não são só os demônios que creem e tremem. Tem muita gente que crê e também treme, de medo. E não se entrega, não toma decisão, treme, fica morrendo de medo. Então, observem, nós lemos 3 textos. O primeiro texto, que está lá em Mateus 19, de 16 a 19, Jesus, conversando com um jovem, responde à pergunta do jovem. O jovem pergunta, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Aí no outro texto, Paulo e Silas são interrogados pelo carcereiro que pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo e Silas dizem, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí Tiago vem e fala assim, peraí, mas os demônios também creem e tremem. Então aí o assunto vai ficando mais delicado. Então vem a pergunta, como é que acontece a salvação na vida da gente? Como é que as pessoas, o que a pessoa tem que fazer para ser salva? Agora nós vamos trazer as respostas. Nós levantamos várias interrogações, que são as interrogações que estão por aí na cabeça do povo. Agora nós vamos pegar e vamos dar a resposta na Bíblia. O que fazer para ser salvo? Ok? Vamos então abrir a Bíblia agora em Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2. Por favor, Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. Atenção, amigos do YouTube, tudo bem por aí, pessoal? Tá todo mundo acompanhando, ligado, atento? Ótimo. Aqui o pessoal também atento, maravilha. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim. Eu vou esperar um pouquinho mais para que algumas pessoas ainda que estão procurando possam localizar. Não esqueçam de pegar sua caneta, eu tenho a minha aqui, ó, e tem meu caderninho aqui do lado, e vocês devem também anotar tudo que vocês acharem interessante. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto, Jesus dá uma resposta extraordinária. E ele fala assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu? Então, meus amigos, respondendo, como é que funciona a salvação? A salvação é pela graça. Vamos ler outra vez o verso 8. Veja, porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 fala assim, não de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não vem pelas obras. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação não vem pelas obras. Obra nenhuma. A salvação não vem pelo dízimo, a salvação não vem pela lei, a salvação não vem pela roupa, a salvação não vem pelo sapato, a salvação não vem pelo cabelo, a salvação não vem pela oferta, a salvação não vem pela cesta básica, a salvação não vem pela caridade, a salvação não vem por você fazer isso ou fazer aquilo. A Bíblia fala, a salvação vem de Deus e é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Ó o dedinho, ó. Não vem de vós. É dom de Deus. O que é dom de Deus? Esse dom de Deus significa, é um presente de Deus. Entendeu? É um presente de Deus. A salvação, a graça, é um presente de Deus. Deus dá esse presente para você. A salvação é um presente do céu. A salvação é uma obra de Deus. É de graça, é pela graça. Bom, vamos fazer o seguinte então. Você que está com a Bíblia aberta em Efésios, marca Efésios, põe aí algum marca-página, alguma coisa, e vamos abrir a Bíblia de novo lá em Mateus, no primeiro texto que a gente leu hoje. Mateus, outra vez, capítulo 19. Olha o que diz aqui, Mateus 19. Atenção, amigos de Moema, atenção, pessoal de outras partes do Brasil, você que está fora do Brasil também, conectado conosco aqui no YouTube, conectado conosco aqui no Zoom. Estamos no Zoom, estamos no YouTube, estamos em vários canais aqui ao mesmo tempo. Tá muito legal, tá muito bom. Vamos lá, Mateus 19, verso 26. Mateus 19, verso 26. Aliás, a gente vai fazer uma coisa diferente, tá bom? E antes de ler o 26, a gente vai começar no 23. Vamos pegar Mateus 19, do 23 até o 26. Ok? Repetindo, Mateus 19, de 23 a 26. Diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Meus amigos, nós chegamos num ponto aqui bastante importante do nosso estudo, do nosso bate-papo, da nossa conversa. Olha só. Jesus, depois que atendeu o jovem rico, continuou conversando com seus discípulos. Aí Jesus vem e fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, ele provoca uma confusão. Sabe por quê? Porque naquele tempo havia um pensamento, havia uma crença de que uma pessoa rica, uma pessoa próspera, era uma pessoa abençoada. Entendeu? E uma pessoa pobre era uma pessoa destituída das bênçãos, era uma pessoa amaldiçoada. Isso eles acreditavam. E aqui entre nós, hoje também, muitas pessoas ainda pensam assim, sabia? Quando você vê alguém próspero, geralmente ele diz assim, você é uma pessoa abençoada. E quando a gente vê alguém na miséria, na desgraça, as pessoas dizem assim, puxa, esse não tem bênçãos. Então, no fundo, essa ideia ainda reverbera nos dias de hoje. E Jesus, quando falou assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu, isso criou uma confusão. E os discípulos, então, perguntaram, Senhor, então, nesse caso, quem poderá se salvar? Essa pergunta dos discípulos fazia sentido, porque eles pensaram assim, se um rico, que já é abençoado, é tão difícil entrar no céu, então, coitado do pobre, que já é amaldiçoado, não vai entrar mesmo. Então, vem a pergunta, então, nesse caso, Senhor, quem é que poderá se salvar? Aí vem o verso 26. Aí vem, atenção, aí, Priscila, vem o verso 26. Aí, Simone, vem o verso 26. É agora que Jesus responde. Ele fala assim, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível.
Entendeu? Quando ele fala assim, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, o Edinaldo, ele está se referindo explicitamente, especificamente à salvação. A salvação, Elias, a salvação é impossível para os homens. Olha que resposta. Ou seja, eu não posso me salvar e não posso salvar você. Você não pode se salvar e não pode salvar a mim. Nenhuma pessoa pode salvar a si mesma e nenhuma pessoa pode salvar outra pessoa. A salvação é impossível aos homens. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. Isto é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Quando ele fala para Deus tudo é possível, esse tudo é possível, o contexto imediato é possível salvar o rico e o pobre. A salvação pode ser conquistada, conquistada não seria a palavra. A salvação está disponível tanto para o rico quanto para o pobre. Porque isso é uma coisa impossível aos homens, mas para Deus é possível. Entendeu? Amém? Então você que está vendo a gente pelo YouTube, se você concorda, escreva aí nos comentários dizendo amém. Amém e amém. Você também que está vendo a gente aqui no Zoom, você pode também escrever amém, pode também colocar o seu joinha na tela. Veja, na verdade o que nós estamos dizendo aqui para vocês é muito simples, é que a salvação é uma obra de Deus, não é obra humana, não vem dos homens, não vem dos homens, é uma obra divina. Agora, voltando ao raciocínio desde o começo, é o seguinte, Jesus fala assim para o jovem rico, você quer a vida eterna? Guarde os mandamentos. Aí Paulo e Silas dizem lá para o carcereiro, você quer a salvação? Então crê no Senhor Jesus. Aí Tiago fala assim, peraí, mas os demônios também creem. Então agora a gente foi para Efésios. Efésios fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então, meus amigos, aí temos que fazer uma pergunta, se a salvação é pela graça, então para que serve a lei? Por que Jesus falou para aquele jovem, guarda os mandamentos? Se a salvação é pela graça, então para que serve a lei? E atenção, você que mora em Moema, você que mora no Brooklyn, você que mora em Higienópolis, você que mora no Itaim Bibi, você que mora aqui na região da Igreja Adventista de Moema, você que está conectado conosco aqui na região central paulistana, por aqui. Deixa eu dar uma informação para vocês. No próximo domingo, dia 10, eu estarei, juntamente com o pastor Robson e os demais pastores, e também o Roberto, a Márcia e tantos outros, estaremos na Igreja Adventista de Moema, no próximo domingo, às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã. E sabe qual vai ser o meu tema no próximo domingo? Vai ser a lei e a graça. Então já começa a se preparar para esse dia especial em que vamos tratar desse tema. E vocês que estão assistindo aqui pelo YouTube, vocês estão vendo a gente pelo Zoom, já vai convidando pessoas para estarem conosco no próximo domingo. Nós vamos ampliar esse assunto, nós vamos explicar esse assunto de uma forma muito mais didática na igreja. E isso estará aberto para todos. Agora, presta atenção. Nós somos salvos pela graça, exclusivamente pela graça, somente pela graça. Então vem a pergunta, para que serve a lei? Porque tem vários textos na Bíblia falando da lei. Vários. E você lembra dos 10 mandamentos, né? Você lembra quais são os 10 mandamentos, não lembra? Eu vou ajudar você a lembrar os 10 mandamentos. Estão lá em Êxodo 20. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. O segundo é não farás para ti imagens e esculturas e não te encurvarás diante delas. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe. O sexto é não matarás. O sétimo é não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo é não cobiçarás nada do próximo. Esses são os 10 mandamentos. Foi o que Jesus falou para o jovem rico. Você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Aí o texto de Efésios fala assim, a salvação é pela graça. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, para que servem esses mandamentos? Senhores, os 10 mandamentos funcionam para nós como um espelho. Para que serve um espelho? O espelho serve para mostrar a nossa real condição.
Todos nós, antes de sair de casa, a gente se olha no espelho para ver como nós estamos. O cabelo, a roupa, é ou não é? Se está tudo bem. O espelho vai mostrar como você está, mas o espelho não vai corrigir nada em você. O papel do espelho não é corrigir os seus problemas ou defeitos ou alguma coisa que está fora do lugar. O papel do espelho é mostrar como você está. Se você gosta do que vê ou não gosta, o problema não é do espelho, ok? Não é do espelho. O espelho vai mostrar como você está. Se a gravata, no meu caso, estiver torta, o espelho mostra que está torta. Se o cabelo está despenteado, o espelho mostra que está despenteado. Se há uma mancha na roupa, no vestido, na camisa, no blazer, o espelho mostra que tem uma sujeira, tem uma mancha. O espelho só mostra, mas o espelho não vai pentear seu cabelo. O espelho não vai arrumar sua gravata. O espelho não vai ajeitar seu vestido. O espelho não vai arrumar a sua vestimenta. O espelho só vai mostrar como você está. E aí você tem que fazer algo para resolver o problema, certo? Pois bem, os 10 mandamentos funcionam como um espelho. Os 10 mandamentos mostram a nossa sujeira espiritual. Os 10 mandamentos mostram o nosso pecado. Os 10 mandamentos mostram como nós estamos. Os 10 mandamentos mostram em que temos que melhorar. Entendeu? Por exemplo, vou pegar o 6º mandamento como exemplo, só o 6º. O 6º mandamento fala assim, não matarás, ok? Então você olhou para o 6º mandamento, não matarás, é o espelho. Você olhou no espelho, não matarás. Aí você fala assim, beleza, tranquilo, eu não mato ninguém. Mas quando você começa a estudar mais o 6º mandamento, você vai descobrir que o não matarás não é só proibindo a pessoa de matar o outro. É também isso, mas não é só isso. O não matarás, sabe o que significa? Significa não fumarás, porque quem fuma está se matando. O não matarás significa não beberás, porque o que bebe bebida alcoólica também está se matando. O não matarás é não usarás drogas. Quem usa droga está se matando. O não matarás é não odeie o seu irmão. Quem odeia seu irmão é assassino. O não matarás é cuide da sua saúde, alimente-se bem, pratique exercício físico, cuide do seu corpo, da sua mente, cuide de você. Porque se você não cuida, você está se matando. Você percebe que o não matarás é mais amplo do que a gente imagina? Viu que é um espelho? Então os 10 mandamentos são como um espelho. Eu só citei um mandamento. E você pega cada mandamento e começa a meditar em cada um deles. É como se você estivesse olhando no espelho e tem um pelinho aqui que não está legal, né? Tem um pelinho no nariz que tem que tirar, tem um fio de cabelo que você não gostou, tem um detalhe que você quer tirar. O espelho mostrou, mas o espelho não vai resolver o seu problema. A lei vai mostrar, não matarás, e vai te explicar o que significa o não matarás. Aí você vai olhar e vai dizer assim, gente, eu não gosto de fulano de tal, eu tenho raiva de fulano, eu tenho ódio não sei de quem. Aí você descobriu que ter ódio é quebrar o 6º mandamento. Então a lei mostrou que eu estou errado. A lei mostrou uma sujeira. A lei mostrou um pecado. A lei mostrou minha falha. A lei mostrou meu defeito. O que eu tenho que fazer? Aí eu vou e me ajoelho, vou a Deus, vou a Jesus e falo, querido Deus, eu descobri que eu tenho um pecado, que eu estou cometendo um pecado, e eu quero pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude e tal. Então a lei vai te levar para Cristo. E Cristo, que é a graça de Deus, vai te salvar. Por isso que a salvação é pela graça. Bom, a salvação é pela graça, porque a salvação é assim, você é salvo do quê? Quem é salvo de alguma coisa, não é? Nós somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? De acordo com a Bíblia, pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Está em 1 João 3, verso 4, está em Romanos 7, verso 7. Que pecado é a transgressão da lei. Então, quando eu vejo os meus pecados, eu vou a Deus em nome de Jesus para pedir perdão. Então veja, quem é salvo de alguma coisa. Nós somos salvos do quê? Do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Agora vamos lá. Se você pega a lei e você tira a lei e você diz os mandamentos foram abolidos, os mandamentos não precisam mais, eles acabaram. Se você deletar os 10 mandamentos, você não pode dizer que existe pecado, porque se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem lei, não tem pecado. E se não tem pecado, a graça me salva do quê? A graça não pode salvar você se não existe pecado. Mas como é que você sabe que existe pecado? Porque a lei diz, não faça isso. Se você fizer isso, você está pecando. Pecado é transgressão da lei. Entendeu? Por isso que o texto fala que a salvação é pela graça.
Salvação do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Mais claro do que isso, é impossível. Então, diante dessa explicação e dessa constatação, aí eu quero apresentar a vocês agora 5 passos. 5 passos que nós todos, eu e vocês, devemos dar 5 passos para a salvação. Agora eu vou dar 5 passos, são as dicas práticas, para você falar assim, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Vou fazer isso aqui. Tá bom? Então prepare o seu coração, você do YouTube, você do Zoom. Eu vou passar para vocês 5 passos para a salvação. Atenção, estão preparados? Eu vou citar os passos e a gente vai comentar cada passo desses. O primeiro passo para a salvação é estudar a Bíblia e orar todos os dias. Esse é o primeiro passo. Estudar a Bíblia com oração. Ok? Vou repetir. Primeiro passo para a salvação. Estudar a Bíblia todos os dias com oração. Esse é o primeiro passo. Por que estudar a Bíblia com oração? Porque é através do estudo da Bíblia, que você começa a conhecer Jesus, que você passa a conhecer a Deus, que você passa a saber sobre o céu, sobre a vida eterna, enfim, você começa a entender o plano da salvação. Então, o primeiro passo é estudar a Bíblia com oração. É o que estamos fazendo aqui. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um estudo bíblico. Ok? Então você deve estudar a Bíblia todo dia. Ah, mas não tenho muito tempo. Então leia só um pedacinho, uma porçãozinha da Bíblia. Você lê a porçãozinha da Bíblia, faz uma oração, mas faça isso todo dia. E aprenda a anotar tudo que você lê. Marca na Bíblia, marca no caderno, marca ali e faça isso todos os dias. Leitura da Bíblia com oração. É o primeiro passo. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque através delas você vai conhecer Jesus e através de Jesus vai ter a vida eterna. João 5,39. Tá bom? Ok, esse é o primeiro passo. Segundo passo para a salvação. Vai anotando aí, o segundo passo é aceitar Jesus como Salvador pessoal. Atos 4, de 10 a 12. Aceitar Jesus como Salvador pessoal. Você no seu coração falar para você mesmo e para Deus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito que a morte dele na cruz foi suficiente para a minha salvação. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, o único Salvador, você sabe que a salvação não vem pelo João, pelo Pedro, pelo Luiz, pelo Roberto, não vem pela Maria, não vem pela Isabel, a salvação vem por Cristo. A salvação é somente em Cristo Jesus. Então, o segundo passo para a salvação é aceitar Jesus. Por que está em segundo lugar? Porque nós partimos do seguinte pressuposto, que a pessoa precisa estudar a Bíblia para conhecer Jesus, para aceitar Jesus. O que é uma coisa lógica, né? Então, primeiro estuda a Bíblia com oração e aceita Jesus como Salvador. Mas isso tem que ser um processo contínuo. Não pode ser uma vez só na vida e acabou. Tem que estudar a Bíblia todo dia, com oração todo dia, e aceitar Jesus como Salvador pessoal. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, guardar, obedecer os 10 mandamentos. O terceiro passo é obedecer os 10 mandamentos. Veja, há um texto na Bíblia, eu vou citar o texto para vocês, a gente não vai ler juntos, mas eu vou citar o texto. O texto fala assim, ó, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, o terceiro passo para a salvação é guardar os 10 mandamentos. Ok? Onde estão os 10 mandamentos? Êxodo 20. Agora vamos para o quarto passo para a salvação. O quarto passo é nascer de novo. Nascer de novo da água e do Espírito. Isto é, passar pelas águas batismais. Ser batizado. Toda pessoa que quer ir para o céu precisa dar esses passos. E precisa passar pelas águas batismais. Precisa se batizar. No próximo domingo,
eu estarei ao lado do pastor Robson e também com a sua equipe na igreja de Moema, na parte da manhã. E nós vamos ter batismos. Então, já tem várias pessoas já decididas. Algumas pessoas estão prontas para agora, outras vão se preparar e vai precisar de mais tempo. Está tudo certo. O importante não é a data em si. O importante é a decisão. E aí você começa a se preparar para o batismo. Então, esse é o quarto passo. Antes de apresentar o último passo, vamos relembrar os 4. Primeiro passo, estudar a Bíblia com oração. Segundo passo, aceitar Jesus como Salvador. Terceiro passo, guardar os 10 mandamentos. Quarto passo, nascer de novo da água e do Espírito. E agora vamos para o quinto passo. O quinto passo. O quinto passo é, depois do batismo, obviamente, é permanecer firme na fé, como um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus. Seguir a caminhada. Alguém pode falar, mas e se eu me batizar e não conseguir ficar firme? Olha, todos nós somos seres humanos pecadores. A gente, enquanto estiver nesse mundo, a gente estará sujeito a altos e baixos, ok? Todo mundo, eu e você. Então, você não é perfeito, eu também não sou. É por esse motivo que Jesus ressuscitou, voltou para o céu e Jesus intercede por nós. Então, nesse momento, você tem um advogado, você tem um intercessor, um mediador. Então, se você tiver uma queda, uma fraqueza, uma dificuldade, calma, não se desespere. Não pense que está tudo perdido. Não está perdido. Você já aceitou Jesus. Você já se batizou. Você já está em Cristo. Você já é uma nova criatura. Mas você sofreu uma tentação, você teve uma queda, você teve uma dificuldade, você teve um obstáculo, o que é, infelizmente, nesse mundo de pecado, é algo normal. Isso pode acontecer. Se acontecer isso com você, o que você tem que fazer? Se ajoelha, confessa o tal pecado para Deus e peça perdão para Deus. E continua a caminhada. Não para. Não para. Ok? Nós não podemos abandonar tudo quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem uma limitação, ou uma barreira, ou uma fraqueza, ou uma queda. A gente precisa levantar e continuar. Então, isso é importante. Permanecer firme na fé. Quando eu falo firme na fé, eu não estou dizendo que você nunca vai cometer erros. O firme na fé é assim: se você cometer um erro, se arrependa, confesse para Deus, abandona e continua. É assim que a gente está firme na fé. Firme na fé não é uma pessoa perfeita que nunca vai errar. Não é assim. Aliás, se você olhar para a Bíblia, você vai ter dificuldade de achar alguém na Bíblia, dos personagens bíblicos, que nunca cometeu nenhum erro. É ou não é verdade? O que dizer do apóstolo Pedro? O que dizer de João? O que dizer de Mateus? O que dizer de Davi? O que dizer de Abraão? O que dizer de Elias? Você pode pegar os personagens da Bíblia. Você vai perceber, você vai ter dificuldade de achar alguém que nunca cometeu nenhum erro. Todo mundo é passivo de erro. Então, o quinto passo é permanecer firme na fé, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha tentações, mesmo que você tenha problemas. Não desista, continua. Firme na fé, como um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Você viu como estou tentando ser bem claro para todo mundo entender direitinho. Vamos então repetir os 5 passos. Primeiro passo, aí, na sua mente você está falando, né? Primeiro passo, estudar a Bíblia com oração. O segundo passo, aceitar Jesus como Salvador. O terceiro passo, guardar os 10 mandamentos. O quarto passo, nascer de novo, passar pelas águas batismais. E o quinto passo, permanecer firme na fé como um discípulo de Cristo Jesus. Esses são os passos que a gente pode dar, que a gente deve dar para estarmos salvos naquele dia. Tudo isso é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, é por uma obra de Deus, não é por obra humana. Totalmente por obra de Deus. Amém? Então, diante disso aqui, eu vou fazer o fechamento agora do estudo. E ao fazer o fechamento, eu encerro também a transmissão do meu canal. E aí, depois que eu fizer o fechamento, nós vamos dar 10 minutos para o pessoal do Zoom, que talvez tenha alguma pergunta e a gente pode responder a pergunta aqui no Zoom. Mas nós vamos encerrar a transmissão daqui a pouco do meu canal do YouTube e nos demais canais
que não sou eu que estou controlando, vocês vão dizendo aí. Mas nós vamos continuar no Zoom por mais 10 minutos, depois que eu fizer o encerramento aqui, para que a gente possa responder perguntas aqui no Zoom. E você que está vendo a gente pelo YouTube, se você tem uma dúvida, uma pergunta, você escreve no chat, você escreve no próprio canal a sua pergunta, que eu tenho uma equipe, Roberto também, nós temos uma equipe que vai olhar a sua pergunta e vamos escrever para você respondendo a sua pergunta do YouTube. Nós vamos continuar só mais alguns minutinhos aqui no Zoom. Então eu vou encerrar agora a transmissão. Você que acompanhou a gente até agora no YouTube, você que está vendo a gente pelo Zoom, e você que está vendo a gente por outros canais de redes sociais, essa mensagem é de Deus para você. Deus está chamando você para que você chegue mais perto da Bíblia, mais perto de Deus, mais perto da igreja e mais perto do céu, cada dia mais perto, até que naquele dia estejamos definitivamente com Ele. Eu quero fazer um convite para você do YouTube e para você do Zoom, para que você se entregue a Jesus, para que você se batize, para que você guarde os mandamentos, para que você nasça de novo, para que você comece uma vida nova. E somente assim, entregando a vida completamente a Jesus, é que nós seremos abençoados por Ele e vamos ser vencedores. Mas é preciso tomar essas decisões e entregar a vida completamente a Jesus. Se você quer se entregar a Jesus, se você quer dar os 5 passos, se você quer dar os 5 passos, os 5 que eu mencionei, então escreva aqui nos comentários dizendo, eu aceito. Esse eu aceito significa, aceito dar os 5 passos, aceito me entregar, aceito me preparar para o batismo. Se você quer dar esses passos, escreva para a gente, eu quero dar esses passos. Eu aceito, eu quero me preparar para o céu, eu quero nascer de novo. Orem por mim, me ajudem. Se for esse o desejo do seu coração, escreva para nós e Deus vai te abençoar poderosamente, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe você do YouTube, que Deus abençoe você do Zoom. Eu vou fazer uma oração e depois da oração eu fecho o YouTube e a gente continua aqui um pouquinho mais do Zoom. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse estudo sobre o que fazer para ser salvo. Vimos que a salvação é uma obra exclusiva do Senhor, mas o Senhor nos conduz ao estudo da Bíblia, o Senhor nos leva a aceitar Jesus, o Senhor nos leva a guardar os mandamentos, o Senhor nos leva a passarmos pelas águas batismais e o Senhor nos leva a permanecermos firmes na fé até o final. Muito obrigado por isso. Abençoe cada pessoa que está assistindo e orando conosco pelo YouTube e cada pessoa que está orando conosco também pelo Zoom. Entregamos cada pessoa, cada família, cada caso nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.